Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, os versos 8 a 11. Então aqui nós temos a carta da igreja de Esmirna, esta que é uma das cidades mais lindas da Ásia Menor, meus amados. Ela era chamada de a beleza da Ásia, uma das cidades mais antigas do mundo. Atualmente a cidade de Esmirna é chamada de Izmir e é a terceira maior cidade da Turquia. E fica exatamente, meus irmãos, ao norte de Éfeso, numa linda baía do mar Egeu. Ela localiza-se a 52 quilômetros de Éfeso. O local, meus amados, onde esta cidade ela foi edificada, foi escolhido por Lisímaco, que era um dos 4 generais e sucessores do grande Alexandre o Grande. E foi nesta cidade, meus amados, que veio a ser um local onde ocorreu uma notável série de martírios. É exatamente na época desta igreja, meus irmãos, que nós teremos o martírio de um grande homem de Deus chamado Policarpo, que foi queimado e amarrado a um poste, meus irmãos. E esse martírio aconteceu exatamente à encosta do Monte Pagos. Então esta cidade, meus irmãos, ela está manchada com sangue de milhares de cristãos. E tudo isso acontecia, meus amados, porque os cristãos, eles eram fiéis à palavra de Deus. E eles não prestavam adoração ao imperador, pois naquele tempo, meus irmãos, o culto ao imperador tornou-se obrigatório em todo o território dominado pelos romanos. Todos deveriam, meus amados, queimar incenso ao imperador, como se fosse um Deus na terra. E os cristãos, meus amados, eles se recusavam a prestar adoração ao imperador. E por causa disso, eles eram considerados desleais, traidores. Nos dias atuais, meus amados, esta cidade possui hoje cerca de 200 mil habitantes e é a maior cidade da Ásia Menor. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Agora vamos falar um pouco sobre o significado e o período desta cidade. O nome Esmirna, meus amados, vem de uma goma aromática derivada de uma árvore, meus irmãos, que era uma árvore árabe, conhecida como balsamodendron. Essa goma, meus amados, ela era usada para embalsamar os mortos, como o próprio nome já diz. E também, meus irmãos, era usado como uma pomada medicinal, como unguento. E esse unguento também era usado para ser queimado como incenso. A palavra Esmirna, meus amados, em outras palavras, é sinônimo de sofrimento. E a raiz dessa palavra vem da palavra mirra, que foi exatamente, meus amados, um dos presentes, uma das dádivas feitas a Jesus pelos magos que vinham do Oriente, como é nos mostrado em Mateus capítulo 2, o versículo 11. E aqui nós encontramos o grande significado desta palavra Esmirna, pois a mirra, meus irmãos, para poder ela exalar o seu perfume, a sua fragrância, ela precisava ser esmagada, significando exatamente a condição espiritual desta igreja, que seria perseguida, meus amados, que seria esmagada durante este período, que vai exatamente do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. E por causa desta perseguição, ela exalaria, meus amados, o perfume de sua lealdade à lei de Deus, lealdade ao Senhor, Criador de todas as coisas. E como eu já disse para vocês,
O período na história desta igreja começa no ano 100, meus amados, com a morte do último apóstolo, João, e vai até o ano 313, que foi exatamente o ano em que o imperador Constantino, meus amados, ele decretou, ele ordenou a liberdade religiosa para todos, meus amados, assim favorecendo a Igreja de Deus. Isto ficou conhecido na história como o Edito de Milão, promulgado no ano 313 d.C. E se o conteúdo deste vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Nesta igreja, meus amados, de acordo com o versículo 8, Jesus ele se apresenta como sendo o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Isto é interessante, meus amados, pois aqui nesta carta nós não temos nenhuma mensagem de repreensão, mas apenas uma mensagem de consolo e de conforto. E Jesus ele se apresenta como o primeiro e o último, como sendo aquele que esteve morto e tornou a viver, pois ele sabia, meus amados, das dificuldades que esta igreja ela passaria, os sofrimentos que ela teria que passar, a sua grande tribulação. Pois nós já sabemos que esta expressão, primeiro e o último, mostra aqui a eternidade do nosso Deus, a eternidade do Senhor Jesus, nos mostrando que Ele é um Deus incriado, um Deus eterno, quanto o próprio Deus o Pai. E como o próprio verso 8 diz, Ele se apresenta como aquele que estava morto, mas tornou a reviver. Ou seja, meus irmãos, Jesus aqui, ele se apresenta como um mártir. E isto seria um consolo para a igreja de Esmirna, pois o período da igreja de Esmirna, meus amados, seria conhecido na história como o período dos mártires, a era do martírio, onde nós teríamos várias mortes de cristãos que deram as suas vidas pregando a palavra de Deus. E é exatamente por isso que Jesus se apresenta como mártir, mostrando para eles que por mais que eles venham a passar pela morte, Jesus pode ressuscitá-los e dar a eles a recompensa da vida eterna, mostrando para eles, meus irmãos, que assim como Jesus ele venceu a morte, eles também se tornariam vencedores. Por mais que eles passassem pelo dano da primeira morte, eles não receberiam o dano da segunda morte, como nós veremos lá na frente. Aqui no versículo 9, meus irmãos, Jesus ele começa dizendo que ele conhece a tribulação desta igreja, nos mostrando que ele conhece as nossas lutas, o nosso sofrimento de cada dia, meus irmãos. E aqui também diz que ele reconhecia que esta igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas ao mesmo tempo era uma igreja rica aos olhos do Senhor. E isto parece até um paradoxo, mas o que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que esta igreja, ela tinha poucos recursos financeiros, mas ao mesmo tempo, ela era uma igreja rica, no sentido que ela estava juntando tesouros nos céus, onde o ferrugem e nem a traça podem corroer. Esta igreja estaria juntando um tesouro eterno nos céus. Por isso, ela é considerada uma igreja pobre, mas ao mesmo tempo, ela é uma igreja rica. E isto, meus amados, é uma lição de moral para mim e para você. Pois muitas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração está mais focado nos tesouros da terra, nas coisas materiais deste mundo, do que mesmo nas coisas dos céus. Esta igreja de Esmirna era uma igreja que estava juntando tesouros nos céus. Tinha poucos recursos financeiros na terra, mas estava juntando grandes riquezas celestiais. E nós precisamos fazer a mesma coisa, meus amados, pois a partir do momento que nós morremos, nós não levamos nada. Tudo fica deste mundo. E sem falar, meus amados, que tudo passa. Os céus e a terra passarão, mas só existe uma coisa que permanece eternamente. E esta coisa, meus amados, é a própria palavra de Deus.
E é nesta palavra que nós encontramos a vida eterna. E como o próprio Senhor Jesus nos diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida eterna, a nossa salvação? Então, meus irmãos, vale muito mais a pena nós ajuntarmos tesouro nos céus do que tesouros na terra. Vale muito mais a pena nós sermos pessoas pobres em termos de recursos financeiros e ao mesmo tempo rico aos olhos de Deus, do que serem pessoas ricas na terra e não ter nenhum tesouro no céu, se tornando assim pessoas pobres aos olhos do Criador de todas as coisas. E meu amado, para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: eu sou rico aos olhos de Deus. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica neste vídeo que está aparecendo logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender o livro do Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado esse recado para você, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.